Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, da Igreja Assembleia de Deus em Rua do Registro, Ministério de Madureira, Campo de Bangu. Pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, para quem desde já eu deixo a paz de Cristo e um abraço apertado. Este é o quadro EBD.com. E como você sabe, nós temos comentado ao longo desse primeiro trimestre de 2019 os temas importantes da revista Betel Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando Enfermidades da Alma, parte 2, que foi escrito pelo pastor e psicólogo Ismael Maia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, Conhecendo a Distimia para ajudar os que estão sofrendo. A lição de número 9 é imperdível e eu quero deixar para você hoje uma dica importante de como a Bíblia ajuda a vencer a depressão. Você não pode perder a aula de hoje, está sensacional essa videoaula que nós aqui preparamos para você. Eu tenho certeza que vai abençoar muitíssimo a sua vida. Você conhece algum irmão que só vive de mau humor, destemperado, chateado, aborrecido, cansado da vida, reclama de tudo? Você conhece alguém assim? Eu conheço. Talvez esta pessoa não seja uma pessoa mal-humorada, chateada, aborrecida. Talvez ela esteja sofrendo de distimia. E é isso que nós vamos discutir hoje. Portanto, logo depois da vinheta, eu vou começar a bater com você ponto por ponto da nossa revista, comentando contigo, te ajudando, trazendo alguns toques, algumas dicas importantes que serão de grande valia para você trabalhar na sua aula. Você que é professor de EBD, você que é superintendente de escola dominical, ou você que por acaso pode estar passando por este problema, ou tem alguém na sua família também que sofre com a distimia, tenho certeza que essa aula irá ajudar também. Enquanto isso, não esqueça de assinar o nosso canal, de dar um like aqui embaixo, vai ser muito importante para nós, porque o nosso vídeo então vai alcançar mais pessoas. E quanto mais pessoas nós alcançarmos, tenho certeza que a palavra de Deus também irá alcançá-las. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa, com outros professores, com outras igrejas que têm trabalhado com a Escola Bíblica Dominical, porque eu tenho certeza que assim será um multiplicador da Palavra de Deus, nos ajudando a semear a semente desse canal pequeno, mas acho que já importante dentro do contexto cristão, de tentar ajudar as pessoas que precisam, chamado canal Boa Semente. Então, tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta! Voltamos! E aí, já pegou a sua revista? Então vamos bater agora ponto por ponto. Enquanto isso, que você está pegando a sua revista, eu queria agradecer às milhares de pessoas que têm assistido nossos vídeos, que têm compartilhado, que têm deixado o seu recado, a sua contribuição. Isso tem sido muito importante para nós e tem nos ajudado a continuar indicando também que estamos seguindo na direção certa e que, acima de tudo, estamos buscando melhorar e apenas contribuir para o crescimento do reino de Deus. Por isso, deixo logo de abertura esse meu muito obrigado. Vamos ao texto? A lição é a lição de número 9. Nosso texto áureo está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Verdade aplicada, a oração, a palavra de Deus e a comunhão cristã são ferramentas poderosas para enfrentar as enfermidades da alma. Os nossos objetivos, como você sabe, são sempre 3, que você deve frisar na sua sala de aula e procurar alcançá-los ao final ou ao término da aula que você vai estar ministrando. Número 1, ajudar na identificação da distimia. Ou seja, a lição de hoje ela procura te dar indícios, te dar dicas importantes que vão te auxiliar na identificação desse problema tão comum, mas também tão desconhecido entre o povo de Deus.
2. Mostrar os traços da distimia, como ela se caracteriza, né, como as suas causas, as suas consequências, seus principais sintomas. E o número 3, ensinar a conviver com o transtorno. Sim, porque é possível conviver com a distimia. Nosso texto de referência está em Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao versículo de número 15. E ele traz aqui, eu queria que você poder falar sobre esse texto, que o autor foi muito feliz em escolher, porque Romanos 12, do 9 ao 15, fala sobre comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. E o 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E isso chama-se empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É claro que ninguém tem como saber dimensionar a dor que o outro está sentindo ou sofrendo, mas a empatia é a possibilidade humana de você se colocar naquele local de sofrimento, de dor, de compreender a dor e até mesmo de entender o que o outro está passando. Sabia que a empatia é um dos fatores principais que podem ajudar no tratamento da distimia. Ser um cristão é ser empático. Ser empático é colocar-se no lugar dos que sofrem. E é esse o tema da nossa lição, quando ele vai falar sobre esse problema tão difícil que as pessoas têm enfrentado. A história narra que por volta de 450 a.C., Hipócrates, médico de Cos, descreveu um quadro de tristeza, apatia, de perda de autoestima, que denominou de melancolia, pois acreditava ser originado pela bilis negra, que vem de melanos, negro, com coli, que é bilis. Este termo atravessou os tempos sendo usado por autores médicos como Arateus, que viveu de 120 a 180 a.C., e depois por Galeno, que viveu de 129 a 199. Desde então, a depressão vem sendo identificada e estudada para tratamentos eficazes. Mas afinal, o que é depressão? Como e quando ela se manifesta? Quais são as fases da vida e as situações que ela se faz presente? Existe tratamento para a depressão? Quais são eles? E qual é a diferença entre depressão e distimia? Vamos lá. Definição. Distimia é uma forma crônica de depressão, porém menos grave do que a forma mais conhecida da doença. Com a distimia, os sintomas de depressão podem durar um longo período de tempo, muitas vezes 2 anos ou mais. Na verdade, a distimia ela pode se apresentar até mesmo ao longo do mesmo dia. No mesmo dia, a pessoa pode apresentar sintomas. Ela pode ter exemplos de sintomas que aparecem em meses, alguns que podem durar até mesmo anos. Nesta lição, então, na introdução, ele vai falar sobre como se aborda esse conhecimento, né? E ele diz que a distimia só pode ser identificada por um profissional qualificado. Não é o pastor, não é o líder que vai fazer isso, mas é alguém da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, que vai poder diagnosticar. Geralmente, quando existe reclamação do indivíduo que permanece com humor deprimido na maior parte do dia, olha só, do mesmo dia, na maioria dos dias ou período de pelo menos 2 anos, é porque é hora de procurar ajuda. A distimia é uma doença crônica que pode começar ainda na infância. Ao contrário da forma mais conhecida da depressão, ela não ocorre em episódios, mas persiste por longos períodos, até mesmo décadas. É por isso que a pessoa que sofre da doença e os que estão próximos a ela têm dificuldade para notar os sinais. Todos tendem a achar que os sinais fazem parte da própria personalidade da pessoa. Ou seja, começam a dizer a pessoa é triste, a pessoa é chata, a pessoa é melancólica, fulano é assim mesmo. Quando, na verdade, isso não é um traço da personalidade, mas isso é, na verdade, um quadro de distimia. No 1.1, ele vai dizer sobre o que confunde o diagnóstico, por que as pessoas não entendem o que é a distimia, por que não é tão falado. E aí o autor ressalta que algumas pessoas identificadas com pessoas tristes podem, na verdade, estar sofrendo de distimia. Sintomas como falta de concentração, perda de energia, falta de esperança, acabam sendo confundidos com traços de personalidade. Muitas das vezes, os portadores de distimia desenvolvem a chamada depressão dupla.
Ou seja, junto com a depressão crônica de longa duração, eles têm episódios de depressão maior, que é o tipo mais grave. Quando isso acontece, é preciso tratar as duas formas de doenças para que a recuperação seja eficaz. No 1.2, ele fala sobre o que pode causar a distimia. Segundo o autor, existem vários fatores, mas o trauma provocado pela perda de um doente na família é um deles. O autor cita o exemplo na Bíblia sobre a mulher cirofenícia, que ela faz um ato talvez impensado na busca pela cura. Lembre-se que não se pode pegar a Bíblia e querer achar essas enfermidades, porque tais enfermidades, na verdade, são enfermidades do tempo presente, são enfermidades da pós-modernidade. Afinal de contas, no tempo de Jesus, não tínhamos tantos afazeres, não tínhamos internet, não tínhamos tantos trabalhos, nós não tínhamos tantas preocupações que temos hoje, meios de comunicação, de informática, que muitas das vezes, ao invés de ajudar, acabam a tirar do homem o tempo livre, o tempo de folga e o tempo da sua família. Portanto, não incorra no erro de procurar na Bíblia as doenças do presente. Quando nós estudamos a saúde, como, por exemplo, a história da saúde, que é a minha formação, nós percebemos que nós temos muitas das vezes esse erro de tentar identificar as doenças do presente no passado, achando que, ou por ter um nome semelhante, ou por ter um quadro semelhante, trata-se da mesma doença. No entanto, essa doença também é uma doença da alma. E aí, nesse caso, a Bíblia sempre tem uma resposta. Por isso, no 1.3, ele vai falar sobre a importância do conhecimento. O autor relata que muitas vezes os sintomas de TDP são confundidos com traços de personalidade, o que faz com que se tenha um julgamento apressado sobre a pessoa e que, por sua vez, leva à falta de um tratamento adequado. Lembre-se de ressaltar com o grupo que a igreja deve buscar informação e conhecimento a fim de cuidar dessas doenças do presente. Não é desculpa a falta de conhecimento, afinal de contas, hoje, se nós temos o surgimento dessas doenças, também temos muitas fontes de informação que podem ser facilmente consultadas. No tópico 2, ele fala sobre traços da depressão persistente. Depressão persistente leve, ou TDP. Segundo o autor, o distímico, ou seja, aquele que sofre de TDP, sofre com sintomas que interferem nas suas tarefas diárias. Porém, não retira dele a sua funcionalidade, ou seja, é uma pessoa capaz de trabalhar normalmente, desempenhar tarefas normalmente, estar com a família normalmente, na igreja também. E isso também às vezes dificulta porque não se sabe se a pessoa está doente, porque ela não cai completamente num quadro depressivo, mas ele surge esporadicamente, ainda que às vezes no mesmo dia. Sintomas de distimia geralmente vêm e vão ao longo de um período de anos e sua intensidade pode mudar ao longo do tempo, às vezes ser mais frequente e às vezes não. Quando a distimia começa antes dos 21 anos, ela é chamada de distimia de início precoce. Quando começa depois disso, ela é chamada de distimia de início tardio. E é isso que é complicado nela, você saber qualificar e identificar e para cada um desses tipos ter um tratamento. No 2.1, ele fala sobre a dificuldade de convivência, porque não é fácil conviver com a distimia. Também não é fácil conviver com uma pessoa que sofre desse mal, porque ela é irritadiça, vive mal-humorada, vive chateada, sem motivo, sem razão, brigando com as pessoas e sempre buscando essa reclusão e começa a ganhar às vezes nomes, de casmurro, que é uma pessoa fechada, ranzinza, rabugento, quando na verdade essa pessoa é uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa de ajuda. É difícil conviver, mas lembre, não é impossível. 2.2, ele fala sobre confundindo o distímico com profeta. E aí, esse caso é emblemático em muitas igrejas, porque, segundo o comentarista, o pastor Israel Maia, o distímico tem uma visão distorcida da realidade a ponto de acreditar que as pessoas estão falando mal, ou de saber o que as pessoas pensam, ou fazer previsões, geralmente negativas sobre o futuro. Daí muitas pessoas confundem a questão do profeta com a pessoa que é distímica.
Estes julgamentos distorcidos, contínuos, trazem muita confusão na igreja. Temos que ter cuidado. A distinção, a dissensão é obra da carne. A distimia na criança e adolescente. Os adolescentes também são acometidos de distimia. A prevalência dos sintomas que duram cerca de um ano, a atenção a esta faixa etária deve ser fundamental. Quanto ao sexo, as mulheres são as que mais sofrem com esse distúrbio. Elas são muito mais acometidas, 3 vezes mais. Então, as mulheres são mais acometidas do que os homens, sobretudo 3 vezes mais, porque sofrem desse mal. E no tópico 3, ele fala sobre convivendo com TDP. Não é fácil, como ele disse, e eu já falei aqui anteriormente. Esse comportamento do distímico faz com que ele seja mal visto e muitas das vezes rechaçado, colocado de lado. E essa pessoa acaba por perder o prazer na vida, perdendo a vontade de viver. Isso é extremamente negativo e prejudicial, logicamente. Agora, se você apresenta os sintomas de distimia e acredita que isso seja atrapalhando as suas atividades, seu modo de vida, busque ajuda. Se não tratada efetivamente, a distimia geralmente progride para uma depressão crônica e aí as coisas se complicam ainda mais. Se você pode buscar ajuda com profissionais de saúde mental, psicólogos e psiquiatras, ou procurar alguém próximo que pode ser capaz de te ajudar, faça isso. A ajuda de um amigo, um parente, um professor, um líder ou mesmo um pastor é fundamental nesta hora. Olha, no 3.1 ele vai falar sobre como se posicionar diante do tratamento. Ele lembra que a pessoa acometida de TDP precisa agregar novas atividades físicas e ir à igreja com frequência e não isolar-se. Estar preparado para a consulta, uma vez que você foi diagnosticado ou que você vai ao psicólogo ou psiquiatra, é importante você estar preparado para poder facilitar o diagnóstico, para ganhar tempo. Dessa forma, você já pode chegar à consulta com algumas informações, do tipo, uma lista com os sintomas e há quanto tempo eles aparecem, histórico médico, incluindo outras condições que o paciente tenha e medicamentos ou suplementos que ele está tomando, e se possível, peça que uma pessoa te acompanhe, que vá também ao médico com você. A ajuda, uma companhia, nessa hora é fundamental. No 3.2, ele fala sobre a importância da saúde física. E aí é importante lembrar com a sua classe que mente sã em corpo são. Todas essas enfermidades que estão sendo tratadas aqui, nesse trimestre, têm relações com o sedentarismo, com esse mundo sedentário que a gente está vivendo, com a falta de exercício físico. E a falta de exercício físico leva a uma série de doenças. Hoje em dia, a gente não quer nem levantar para... Você nem precisa levantar para tocar um canal. Você tem um controle na mão e você fica trocando. Você não precisa levantar um vidro da porta do carro, porque tudo hoje é automático. Às vezes até mesmo o câmbio é automático. Essa vida de conforto, de facilidade, tem levado as pessoas a essa tendência a estarem prostrados, parados, né? E isso é extremamente prejudicial. Uma das questões importantes para a distimia é voltar a lidar, trabalhar, a fazer exercícios físicos, entrar para uma academia, mexer o corpo, porque quando você trabalha com o corpo, também trabalha com a mente. Por isso, ele destaca isso no 3.2, a importância da saúde física. No 3.3, talvez seja o ponto mais importante, quando ele fala sobre ajudando o portador de distimia. Deve-se incentivar a pessoa a buscar tratamento, porque muitas das vezes elas abandonam. Porque quando passa a crise e ela está tomando o remédio, e então ela acha que melhorou por causa do remédio, não quer tomar mais. Às vezes ela acha que não está surtindo o efeito, porque ela tomou uma vez, 2 vezes e aparentemente não surtiu efeito naquele momento, ela quer abandonar o tratamento e isso é extremamente prejudicial. O fato da pessoa tomar o remédio não quer dizer que ela vai ficar curada de um dia para o outro. É preciso que ela faça o tratamento, e o tratamento é ao longo do tempo. Portanto, incentive essa pessoa a continuar o tratamento, investir na sua saúde, investir o máximo possível para que esse quadro não caminhe ou piore para um quadro de depressão profunda. Conclusão. A distimia é um tipo
comum de depressão leve e persistente, e como enfermidade precisa ser tratada com medicamentos e auxílio psicoterapêuticos. Mas a igreja possui meios para fortalecer o ânimo necessário. A oração e o contato contínuo com a palavra irão cooperar para manter o distímico equilibrado. Agora, finalizando, como a Bíblia nos ajuda a lidar com isso? O Salmo 77, onde o salmista está vivendo uma das situações mais angustiantes da vida, e eu gostaria de compartilhar isto com você. A síntese dos seus sentimentos parece estar contida no versículo 2, quando ele diz: no dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Diante da sua dor, o salmista experimenta alguns fracassos como a aparente ineficácia das suas orações, insônia, quando ele diz: não me deixe espregar os olhos, e a grande dificuldade de desabafar. Tão perturbador estou que nem posso falar. Versículo 4b. Diante da situação calamitosa, desesperança e angústia, típicas da depressão, alguns mecanismos de defesa são criados. Por exemplo, primeiro, a tendência quase irreversível de viver no passado. O salmista diz: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos do passado. Versículo 5. É comum ao deprimido querer fugir da luta e se refugiar no passado. Essa arma eficaz de Satanás, o saudosismo, tira de nós a capacidade de confronto com a situação da angústia. Mas como então esse mesmo salmo nos ajuda a vencer? Esse salmo nos ajuda a vencer quando ele fala no final do texto, quando ele diz, versículo 11: eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então, o primeiro passo para você sair da depressão: lembre-se de como Deus é bom. Lembre-se das maravilhas que Ele fez na sua vida. Lembre de todas as bênçãos que Ele te proporcionou. Depois, o segundo passo é: meditarei também em todas as tuas obras. Ou seja, meditar em Deus, na sua palavra. E por último, ele faz o terceiro passo: falar dos seus feitos. O salmista decide lembrar das obras do Senhor, meditar nos seus feitos, nas suas obras e também falar. Lembrar, meditar e falar. Os 3 passos para a cura da depressão na Bíblia. Não que esse seja um único modo na Bíblia, não que esse seja uma receita de bolo, mas é como a Bíblia nos ajuda de alguma forma a enfrentarmos esse problema. Lembrando das obras do Senhor, meditando em sua palavra e falando. Meu irmão, muito obrigado por ter me assistido, por estar comigo aqui nessa lição de número 9. Eu quero agradecer a todos que têm ouvido, assistido a esse canal, que tem dado uma audiência maravilhosa. Que Deus te abençoe ricamente. Semana que vem nós vamos estar na lição de número 10, como ajudar os que sofrem com narcisismo. Essa lição também é fantástica e eu sei que vai ajudar você muitíssimo. Eu sou o pastor Júlio César, este é o canal Boa Semente, este quadro é o ebd.com. Não deixe de compartilhar esse canal, dar o seu like aqui, o seu joinha, se inscrever, clicar no sininho para receber sempre as atualizações, entrar no nosso site, baixar o material e orar por mim. Até a próxima. Deus te abençoe.